Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Amém. Em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista Vida Nova, nós queremos agradecer a presença de todos, sejam muito bem-vindos, especialmente a sua presença que é nosso convidado. Espero que você sinta-se bem no nosso meio para que você possa voltar outras vezes. Pelo menos faça o compromisso de ir até o final da série que nós estamos começando hoje. Se você está vindo a primeira vez à nossa igreja, nós pedimos a gentileza de você preencher o cartão Conexão. É um cartão que está aí no bolso da cadeira da frente, junto com os envelopes. Nós pedimos a gentileza de você preencher esse cartão, dar a sua opinião sobre aquilo que você viu e ainda vai ver aqui, e depois você coloca novamente esse cartão aí no mesmo bolso da cadeira, que o pequeno grupo que está na recepção vai recolher esse cartão assim que terminar este culto. Meus amados, hoje nós vamos iniciar a nossa esperada série, há algum tempo já que a gente vem orando por isso. Há muito tempo que eu venho trabalhando nisso, e hoje chegou o dia de nós iniciarmos essa série. E o título da nossa série é Eu Creio na Segunda Vinda de Cristo. Você pode dizer isso? Precisa nem pedir para repetir, porque você já falou crendo mesmo em nome de Jesus. O nosso texto inspirativo, aliás, eu quero usar dois textos hoje inspirativos da nossa série, Atos, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Olha a promessa aqui. Esse momento, se você não está lembrado, é aquele momento em que Jesus sobe ao céu depois de ter ressuscitado, de ter passado 40 dias com os discípulos, e aqui é o momento final dele. E ele está reunido com os discípulos, e aí ele sobe aos céus, é levado aos céus, e os discípulos ficam olhando para as nuvens. E aí os anjos aparecem, quem diz isso são os anjos, diz: varões da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse que vocês viram subir, voltará da mesma forma como vocês viram ele, ou seja, sobre as nuvens. E aí Mateus capítulo 24, versículo 27, diz o seguinte: porque assim como o relâmpago que risca o céu, do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você sabe que Filho do Homem é uma expressão bíblica que se refere a Jesus, né? Em outras versões da Bíblia mais tradicionais diz assim: como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E você entende a vinda de Jesus. Antes de começarmos, eu quero orar. Eu quero pedir a você que feche seus olhos. Quero que você fale com Deus agora. Se você está com o celular aí, eu peço a você que desligue, bote no silencioso, faça alguma coisa aí com ele para que ele não atrapalhe você ao longo do tempo que vamos ter aqui hoje, para que sejamos abençoados e não sejamos interrompidos enquanto estamos sendo ministrados. Fale com Deus, peça misericórdia a Ele por mim, para que Deus me use, apesar dos meus defeitos, como instrumento para edificar a sua vida. Peça por você para que Deus mantenha o seu coração e sua mente aberta e seu entendimento, para que você compreenda as verdades que vamos compartilhar. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero consagrar ao Senhor este momento. Deus, em nome de Jesus, e pelo poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos agora qualquer força, qualquer seta, qualquer cilada, qualquer artimanha do diabo nesse lugar, para tentar impedir que a Tua palavra seja ministrada e alcance o coração das pessoas que o Senhor trouxe a este lugar hoje. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Espírito Santo como nosso professor, que venha nos dar discernimento e entendimento, e que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, e que o Senhor nos ajude
com o Espírito Santo interpretando em nossa mente aquilo que precisamos entender. Tem misericórdia de mim, Deus. Tu sabes que não sou digno de estar aqui, mas a tua graça e a tua misericórdia é a única coisa que me sustém. E eu quero pedir, Deus, que tu tenha misericórdia de mim e me use como um instrumento teu para edificar as vidas que estão aqui nesse lugar. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quando a gente vai falar sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos, sobre a vinda de Jesus, porque quando a série fala da segunda vinda de Jesus, mas aí está incluso tudo. Quando Jesus vier, também será o fim. Então, falar sobre a segunda vinda de Jesus, a gente tem que falar sobre o Apocalipse, tem que falar sobre o fim dos tempos, ou o fim do mundo, se você preferir. E quando a gente fala sobre esses assuntos, existem muitas interpretações e muitas correntes teológicas diferentes que afirmam várias coisas diferentes com base naquilo que está escrito na palavra. Mas por que acontece isso? Porque quando a gente vai para o Apocalipse, são profecias, e lá em Mateus 24 profecias, e lá em Daniel profecias, e a gente vê sobre profecias que usam símbolos. Não são textos, muitos deles não são textos diretos e claros como esse que acabamos de ler. Então, quando se trata de uma profecia, carece de uma interpretação. Então, eu quero começar essa série dizendo o seguinte: existem algumas coisas que se você acredita na Bíblia, você não vai poder questionar. Você não pode deixar de acreditar que Jesus Cristo vai voltar, porque lemos aqui claramente que os anjos disseram: assim como vocês viram subir, ele irá voltar. Assim como o relâmpago que sai no ocidente até o oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então isso é fato, Jesus vai voltar. Tem algumas coisas que você não tem como questionar, mas tem outras que são interpretações. E aí eu quero ser bem honesto com vocês. Nós vamos compartilhar com vocês uma interpretação das profecias a respeito da certa, com certeza vai acontecer, mas uma interpretação de como irá acontecer a segunda vinda de Cristo. Logo, você tem a liberdade de discordar de alguma coisa que vamos compartilhar. Aí vem uns que dizem: eu acho que vai ter um arrebatamento, e tem outros que dizem: eu acho que não vai ter arrebatamento, a segunda vinda é uma coisa só. Tem outros que dizem: o arrebatamento vai ser antes da tribulação, e outros dizem: não, o arrebatamento vai ser no meio da tribulação, e outros dizem: não, o arrebatamento da igreja vai ser no final da tribulação. E tem uns que dizem: vai existir um milênio, um período de 1000 anos aqui na terra, e outros dizem: não vai existir milênio, e outros dizem: não, o milênio já existiu. São interpretações de pessoas fiéis a Deus, ansiosas pela verdade, mas que pensam diferente a respeito das interpretações, principalmente das profecias de Apocalipse. O que eu trago para vocês nessa série é aquilo que eu entendo ser uma interpretação coerente, depois de estudar bastante, pesquisar bastante e orar muito. Mas você tem liberdade de alguma coisa. Nesse ponto aqui eu penso diferente do pastor. Você não pode questionar se Jesus vem ou não. Isso você não pode questionar, porque aqui está claro. Mas as interpretações você pode fazer como os bereanos. Isso aqui vai servir para aguçar também a sua curiosidade, para você ir pesquisar. Então, eu quero deixar esse alerta para começarmos a nossa série. Quero começar com uma pergunta: qual é o sentimento que vem no seu coração, na sua mente, quando nós falamos desse tema, segunda vinda de Cristo, o final dos tempos ou o fim do mundo? Será que o sentimento que vem quando começa a falar dessas profecias do fim dos tempos e da vinda de Jesus, será que o sentimento é medo? Ou será que é ansiedade, de repente apatia, indiferença? Qual é o tipo de sentimento que toma conta do seu coração quando a gente começa a abordar esse tema e ler sobre as profecias e interpretar as profecias a respeito da segunda vinda de Jesus e do fim dos tempos? Saiba que se os sentimentos que vêm ao seu coração
são medo, ansiedade, pavor, se são esses os sentimentos que vêm ao seu coração quando você começa a ler ou escutar sobre esse tema, é porque você está lendo ou escutando da forma errada. Porque essa não é a intenção da revelação de Deus. As revelações sobre os últimos dias e sobre a segunda vinda de Jesus foram feitas para trazer esperança ao coração da igreja, e não para amedrontar a igreja. Foram feitas para trazer esperança ao seu coração e não para deixar você com medo. Então pode repreender o medo, porque o amor lança fora todo medo. A ideia não é sentir medo, a ideia é sentir esperança. Esse é o intuito. Para você entender o que eu quero dizer, é como se o seu time tivesse na final do Campeonato Brasileiro. É claro que se você torcer para o Vasco é difícil entrar nessa minha ilustração, né? Mas se esforça aí, de repente Série B. Estou brincando, gente. Maldade. Perde a ovelha, mas não perde a piada, né? Mas imagine só, o seu time está na final do campeonato. Qualquer campeonato, e aí todo mundo pode botar o seu time. Mas você não pode assistir o jogo, você estava trabalhando, aconteceu alguma coisa, você não pode assistir o jogo. Mas um amigo seu, sabendo que você gosta muito daquele time, e você gostaria muito de assistir a final, ele gravou para você a final. E aí ele chega para você depois e te entrega o DVD e está aqui, a final para você assistir. Agora de antemão já te digo, o teu time foi campeão. Mas de quanto? Não, aí você vai assistir, deixar você assistir. Mas eu já te digo o resultado, que o teu time foi campeão. E aí você escuta falar de outras pessoas também, então é verdade, o meu time foi campeão. Não há dúvida no seu coração que o seu time foi campeão, seu amigo não é mentiroso, então o seu time foi campeão. Você senta para assistir o DVD da final e de repente o outro time faz 1-0. O time faz 2-0. E o time adversário faz 3-0. Eu pergunto, você vai ficar nervoso? Você vai ficar ansioso? Olha que seu amigo não mente. Você tem plena certeza que seu amigo falou a verdade. Você ia ficar ansioso por conta disso? Não. Você ia ficar animado. Rapaz, e foi de virada. Não é? Se você tem certeza que o seu time foi campeão e você começa a assistir aquela partida e o time começou a perder, você diz, mas aí que foi bom mesmo, que foi de virada. 40 minutos do segundo tempo, o jogo está 3-3, você diz, rapaz, e o gol foi no final. Você não vai ficar com medo, porque você já sabe o resultado, o seu time venceu. Algo semelhante é o que Deus fez conosco. É como se Ele já tivesse gravado a final do mundo, né? A final que vai acontecer no mundo. E Ele nos deu a gravação disso. Só que Ele, quando nos entregou essa gravação, Ele de antemão nos avisou, olha, aqui está a gravação do que vai acontecer no final do mundo. Mas de antemão quer dizer uma coisa, o seu time venceu, o seu Senhor venceu. E qual é o seu time? É a igreja. Então quando nós recebemos essa gravação do final, nós recebemos junto com essa gravação o resultado, e já foi nos dito que com certeza o nosso time já venceu. Então quando nós lemos sobre o final dos tempos, sobre a vinda de Jesus, sobre a tribulação, sobre as perseguições, sobre a fome, a peste e outras coisas mais, você não tem que ter medo. Quando você começa a dizer, e vai vir terremotos, e vai vir fome, e vai vir peste, e vai vir isso e aquilo, em vez de você ficar com medo, você tem que vibrar e dizer, mas rapaz, a vitória vai ser bonita mesmo. Porque começou o negócio, o adversário começou marcando alguns gols, mas a gente vai ganhar de virada. Então não há por que ter medo se você é parte da igreja que é a noiva de Jesus que Ele está vindo buscar. Então as profecias a respeito do fim têm que gerar em você esperança e não medo. Veja o que nos diz as primeiras linhas do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha só o que João diz aqui. Ele diz, feliz aquele, diga feliz. Preste atenção no que João está dizendo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes, diga felizes,
aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Você entende o que João está dizendo? Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, como devem se sentir aqueles que leem, que ouvem e que guardam o que está escrito na profecia a respeito das últimas coisas? João diz que temos que nos sentir o quê? Não ouvi. Felizes. Aqui não fala nada sobre amedrontados, angustiados, ansiosos, desesperados. Não, ele diz felizes aqueles que leem, que escutam e que guardam. Quem vai ficar desesperado, quem vai ficar amedrontado são aqueles que talvez escutem, mas que não guardam. E o que é o guardar aqui? É o viver. Vive aquilo que está na palavra. Então, se você é de Jesus e você guarda o que tem na revelação de Jesus, então o que você tem que sentir é felicidade. Quando falarem da sua segunda vinda, significa: eu estou voltando para casa. É isso que significa. Mas alguém pode estar se perguntando: mas como é que eu não vou me sentir assustado ouvindo falar de tantas coisas terríveis, tantos monstros? Existe uma prostituta assentada sobre uma besta, existe uma outra besta de 7 cabeças e 10 chifres, um dragão que quer devorar um recém-nascido, um leão com 2 asas como de águia, um urso, uma besta com aparência de urso, com costelas na boca, e começa uma série de coisas. Um animal que tem 10 chifres e depois surge um outro chifre no meio desses 10 chifres. Parece um filme de terror. Como é que eu vou ler sobre essas coisas e não vou ficar assustado? Como é que eu vou ler sobre essas coisas e não vou ficar amedrontado? Bem, nós precisamos entender que esses monstros, essas figuras descritas no Apocalipse, elas não existem assim e não existirão com esse formato. E são ilustrações para você entender uma verdade. Aqui João está usando o que nós chamamos de uma linguagem apocalíptica. E o que é isso, uma linguagem apocalíptica? Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelar ou desvendar. É o tipo de escrito onde a intenção é revelar a verdade para uns, enquanto ao mesmo tempo esconde de outros. Essa é a intenção da linguagem apocalíptica. Ela é uma linguagem que revela a verdade para um grupo, mas ao mesmo tempo ela esconde essa verdade de um outro grupo. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, a igreja era oprimida pelo Império Romano. Inclusive o apóstolo João, quando teve a revelação do Apocalipse, ele estava preso, prisioneiro na ilha de Patmos, já idoso, já avançado em idade, e estava preso por ser discípulo de Jesus. Olha só, Apocalipse 1:9, ele compartilha isso, ele diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando ele recebe a revelação do Apocalipse, ele estava prisioneiro na ilha de Patmos por ser discípulo e apóstolo do Senhor Jesus. Então, por meio desses escritos em linguagem apocalíptica, os cristãos, eles poderiam transmitir as verdades da revelação sem que os romanos que os oprimiam entendessem do que é que eles estavam falando. Porque se os romanos entendessem, eles iriam impedir que aquela mensagem fosse passada de um para outro. Mas imagina um romano
pegando um texto do Apocalipse e não entender nada. Mas é importante você entender que os cristãos da época de João, eles entendiam perfeitamente do que João estava falando. Aqueles símbolos não eram tão alheios à realidade do que eles já conheciam no contexto da igreja. Eles entendiam o que significavam. Eles não ficavam tão perdidos quanto nós ficamos quando liam aquilo. Muitas coisas faziam sentido, porque eram símbolos que comunicavam alguma verdade ou as verdades para aquele povo, mas escondia dos romanos. Para você entender, eu quero dar um exemplo de linguagem apocalíptica. Eu vou contar uma história, não bota o PowerPoint ainda, tá? Só bota quando eu falar. Eu vou contar para vocês um relato da história atual e recente, que você conhece, mas eu vou usar uma linguagem apocalíptica, ou seja, uma linguagem de símbolos. E eu quero que você tente entender o que eu estou falando. É mais ou menos o que aconteceu com João. Vou fazer agora com vocês. Eu vou contar um relato de uma história recente e atual que você conhece, mas eu vou usar símbolos que a maioria de vocês também conhece. Se você identificar, guarda para você, só para na hora eu vou perguntar. Olha, a história é a seguinte: não coloca ainda. Existia um canarinho. Canarinho era muito bonito, forte, e muitos queriam ser dono desse canarinho. Entre aqueles que queriam dominar o canário, existia uma outra ave, e como ela queria dominar o canarinho. E essa ave, cheia de intenções para com o canarinho, era um tucano. E ele sonhava em dominar o canário. Até que um dia ele conseguiu dominar o canário, e ele oprimiu. Rapaz, não tem cabimento não. É só quando eu mandar, rapaz. Eu planejei essa semana todinha. Mas vou fazer de conta que vocês não viram nada. Mas aí o tucano dominou o canário e fez isso por 8 anos. Mas existia uma estrela vermelha que sonhava com o canário e já tinha tentado várias vezes, mas o tucano a tinha derrotado. Mas chegou um dia, a estrela não se deu por vencida e ela atacou o tucano e arrancou as penas do tucano e botou o tucano para correr do palácio da cidade poderosa. E finalmente o canarinho pertencia à estrela vermelha. Parecia que ela ia cuidar bem do canarinho. O canarinho ficou feliz no início, mas depois a estrela começou a arrancar as penas do canário também. Colocou o canário na gaiola e o canarinho começou a sentir saudades do tempo que era comandado pelo velho tucano. Agora vamos lá. Bota o primeiro aí. Quem é o canarinho? Hã? Quem é o tucano? Hã? PSDB. Quem é a estrela vermelha? E lembra, tinha uma outra figura que eu citei, o Palácio da Cidade Poderosa. Palácio do Planalto, a sede do governo federal. Mesmo sem o Giovanni entregar tudo ali, vocês já estavam entendendo a história que eu estava contando, estava? Por quê? São símbolos conhecidos dos nossos dias. Agora você imagine uma pessoa ouvindo essa história que eu contei, mesmo vendo essas figuras. Mas imagina lendo essa história de um canário, de um tucano que dominou o canário, de uma estrela vermelha que derrota o tucano e se aposta do canário. Uma pessoa no ano 4015
Daqui a 2000 anos, uma pessoa lendo sobre esse relato, ela vai fazer ideia do que se trata? A não ser que ela estude muito a história para descobrir. É mais ou menos algo que nós tentamos fazer com algumas figuras do Apocalipse. Nós estamos quase 2000 anos depois, lendo sobre alguns símbolos, algumas bestas, chifres, dragões, estrelas, tronos, e nós estamos aqui tentando desvendar, mas é por isso que é um estudo que não é muito fácil de ser feito, porque exige que você conheça a história. Tem muitos símbolos no Apocalipse, de profecias do Apocalipse, que você não vai entender a menos que você estude a história da igreja, você estude a história do Império Romano, Babilônia, Pérsia, Grécia. Tem símbolos que você nunca vai entender se você também não entender a história. Mas todos eles têm muito significado. E os cristãos naquele tempo não sofreram o que a gente sofre para entender, assim como vocês não sofreram para entender o meu relato apocalíptico que eu acabei de fazer para vocês. A pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte: quais os cuidados que precisamos ter na hora de estudar o Apocalipse? Quais os cuidados que precisamos ter na hora de estudar o Apocalipse? Primeira coisa, não bota agora, não está aí, não tenha pressa. Espero que você não esteja pensando em assistir o Fantástico hoje. Então, não olha para o relógio. Eu estou olhando aqui, então só basta eu olhar, não olha para o relógio. E olha que vamos ver só uma pontinha da história hoje. Quais os cuidados que precisamos ter na hora de estudar o Apocalipse? Primeiro, não busque apenas matar a sua curiosidade, mas busque principalmente alimentar a sua alma. Vamos começar aqui fazendo uma introdução ao estudo do Apocalipse e vamos ver alguns cuidados agora. Primeira coisa, se você vai estudar esse assunto, não busque apenas matar a sua curiosidade, mas busque principalmente alimentar a sua alma. Você pode completar no seu esboço. Muitos ficam fascinados com a possibilidade de descobrir o futuro, saber o que vai acontecer no futuro, quando vai acontecer essas coisas, mas tem pouquíssimo interesse de praticar as verdades que descobre quando lê essas profecias. Então, o objetivo não é só matar a sua curiosidade, mas é fazer você entender e praticar as verdades também contidas nessa profecia, alimentar a sua alma. O segundo cuidado que temos que ter ao estudar o Apocalipse: não foque nos detalhes a ponto de perder de vista o todo. Não foque nos detalhes a ponto de perder de vista o todo. Complete aí no seu esboço que eu quero dar um exemplo. Eu quero que você olhe para a próxima imagem aí. A próxima imagem, por favor. Olha só, o que é que vocês estão vendo aí? Vocês conseguem entender o que é isso? Isso parece ser algo bonito? Não. Mas eu vou mostrar, isso é porque você está vendo o detalhe. Agora eu vou mostrar o todo, coloca o todo. Aquilo que você estava vendo era um zoom em uma pequena parte dessa pintura. Ela não tinha significado nenhum, não tinha beleza alguma. E quando você estava focado numa pequena parte dela, você perdeu de ver a obra de arte como um todo. Quando nós vamos estudar o Apocalipse, às vezes acontece isso, nós ficamos focando, e esse chifre aqui significa o quê? E essa estrela? E o rabo desse dragão que derrubou a estrela? E você se prende num detalhe que você não entendeu, e você deixa de entender o todo, que é a mensagem da vinda de Jesus. Tem algo muito interessante que Billy Graham falou, e eu quero compartilhar com vocês, está aí no próximo PowerPoint. Diz o seguinte: Billy Graham diz assim: muitos de nós estamos perto demais do Apocalipse de João,
transformamos a grande obra de arte em uma série de pinceladas. Tentamos nos sobrepor uns aos outros com o que achamos de cada estrela, cada dragão, cada número, e perdemos o grande painel da visão do profeta e a urgência de seus apelos. Então não se prenda aos detalhes. Eu entendi, mas e esse detalhe aqui significa o quê? E essa segunda besta, esse terceiro chifre? E aí você não entende aquele detalhe, aí você se perde no todo. Não foque nos detalhes a ponto de perder a visão do todo. O todo é mais importante do que as pequenas partes. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais importante da Bíblia. Na verdade, ela é a conclusão da Bíblia. A Bíblia toda fala sobre a vinda de Jesus, a sua morte, o pagamento do nosso pecado, a nossa salvação, e sobre a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja. A história da humanidade é isso. Essa é a história da Bíblia, essa é a coisa mais importante na Bíblia. A primeira e a segunda vinda de Jesus. Olha só como a Bíblia aborda isso, olha só. Tem aí no próximo, em cada 20 versículos da Bíblia, em cada 20 versículos da Bíblia menciona o fim dos tempos ou a vinda de Jesus. No Novo Testamento existem 216 capítulos e cerca de 300 referências que falam a respeito da vinda de Jesus. Apenas 4 dos 27 livros do Novo Testamento não mencionam a vinda de Cristo, todos os outros falam da vinda de Cristo. Para você ver como esse assunto ele é central na Escritura. Esse é o assunto mais importante da Bíblia. Então vale a pena você gastar um tempo, na verdade não é nem gastar, vale a pena você investir um tempo a respeito disso. Então sossegue aí que hoje a gente vai caminhar um pouquinho a respeito disso. Mas tem uma pergunta que não quer calar, que quase todo mundo faz, e a pergunta é: por que Jesus está demorando tanto para voltar? Você já se fez essa pergunta? Por que Jesus está demorando tanto para voltar? Ele não disse que era breve, ele não disse que era logo, estava próximo. Por que está demorando tanto? Faz 2000 anos que ele veio, e aquela palavra que nós lemos no início, que diz: assim como tu viste subir, ele vai voltar, e nada. Atente para essa verdade aí, complete aí. Na verdade, Jesus não está atrasado, nem está demorando mais do que devia. O problema está na maneira equivocada como a maioria dos cristãos tem interpretado o que ele falou sobre os sinais de sua vinda. O problema está na interpretação equivocada de muitos cristãos a respeito dos sinais da sua vinda. Como assim? Jesus disse sim que estava voltando em breve. Há uma promessa, os anjos dizem também sobre isso. João também fala que está próximo o fim. Mas também Jesus foi muito claro quando ele detalhou todas as coisas que teriam que acontecer antes que viesse o fim e antes da sua segunda vinda. Olha só, em Mateus 24, versículo 3, a parte B, e 4, a parte A, diz assim: então os discípulos chegaram perto dele e perguntaram em particular. A pergunta dos discípulos é de todo mundo hoje: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo se acabar? Jesus respondeu. Gente, eu não vou botar o texto porque aí é o capítulo 24 inteiro de Mateus, e a gente vai abordar isso nas próximas mensagens. Mas Jesus respondeu, só para você ter ideia, a resposta de Jesus aqui, depois você lê em casa, a resposta de Jesus aqui foi: ele começa a dar uma lista de sinais e de eventos que teriam que acontecer. E ele começa falando: o templo, esse templo de Jerusalém que vocês estão vendo aí, como vocês verem, vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí ele começa a falar sobre muitas coisas: haverá guerras e rumores de guerras, haverá fome, pestes, terremotos, perseguição, morte de cristãos, falsos profetas aparecerão, o aumento da maldade, o amor e a fé se esfriará,
o evangelho será pregado em todo o mundo, o sol escurecerá, a lua se transformará em sangue, as estrelas desabarão dos céus, então verá o fim. Jesus disse claramente que existia uma série de coisas que teriam que acontecer para que chegasse o tempo dele voltar. Por isso que eu digo, Jesus não está demorando. A gente é que não entendeu o que ele falou a respeito da sua vinda. Jesus falou que existem 3 tipos de sinais que vão anunciar ou avisar da sua vinda. Existem os sinais que apontam para o fim, que quando começarem a acontecer, estão alertando, dizendo: olha, presta atenção, fica ligado, que esses sinais estão apontando para a vinda de Jesus. Existem os sinais que precedem a vinda de Jesus, que quando começar a acontecer, Jesus está às portas. E existem os sinais que acompanham a segunda vinda de Jesus, que quando você estiver vendo esses sinais, Jesus já está voltando. Então esses sinais todos ainda precisam acontecer. Eu não vou nem dizer onde é que a gente está nesses 3 aqui, que é para cenas dos próximos capítulos. Então a ideia de que Jesus poderia ter voltado no 1º século, no 2º século, no meu entendimento, é um equívoco de interpretação, porque ainda não tinha acontecido os sinais que Jesus disse que precisava acontecer, todos esses sinais, para que ele voltasse. Mas ele disse que era breve, gente. Você deve estar se perguntando, mas pastor, ele disse que era breve. 2000 anos é breve? Ele disse que estava próximo. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Primeiro, que eu queria que você entendesse que a sensação de demora é diferente para quem promete e para quem espera. Você concorda comigo? A sensação de demora é diferente para quem promete e de quem espera. Quem espera alguma coisa que foi prometida, parece que o tempo não passa. Quando Samara, minha filha, tinha 7 anos, eu prometi a ela que quando ela fizesse 10 anos, eu ia dar uma guitarra de presente para ela. Com 6 ela já tirava um som no violão. Eu disse: com 10 anos eu vou te dar uma guitarra. E ela ficou desesperada, porque é tempo demais, pai. E ela vivia falando disso, e não, nunca vai chegar esse dia, vai demorar demais. Resultado, eu já tive que dar a guitarra a ela esse ano. Para ela, esses 3 anos pareceram uma eternidade, mas para mim, eu digo: já? Eu nem tinha me preparado para essa guitarra, você já tem 10 anos. Para ela pareceu uma eternidade, para mim passou voando. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O breve de Deus é diferente do nosso breve. O breve de Deus nunca vai ser o nosso breve. O tempo de Deus nunca vai ser o nosso tempo. É só você olhar para as promessas de Deus ao longo da história. Do dia em que ele apareceu para Noé, até começar o dilúvio, foram algo em torno de 100 anos. Me diga aí, você tinha parado para pensar nisso? A história, quem lê assim, pensa assim: não, Deus chegou para Noé, falou, e daqui a pouco a arca está pronta. Gente, ele passou 100 anos aguentando o povo falando no ouvido dele: você está ficando doido, construindo um barco no meio do nada. Nunca nem tinha chovido, porque a terra era irrigada da água que brotava do solo. Que história é essa? Você está ficando doido? Imagina, 100 anos. Até que veio se cumpriu. Do dia em que Deus falou com Abraão e prometeu a Abraão que faria a partir dele uma grande descendência, e os descendentes dele seriam tantos como as estrelas dos céus e como os grãos de areia da praia. Primeiro passaram-se 25 anos só para nascer o primeiro filho. Do dia que Deus falou com Abraão até o dia que Isaac nasceu, passaram 25 anos. Imagina a cabeça de Abraão: mas Senhor, como é que eu vou ter uma descendência igual às estrelas do céu se eu não tenho nenhum filho?
25 anos para nascer o primeiro filho. E até a descendência de Abraão se tornar numerosa e chegar à terra que Deus prometeu a ele, que fazia parte da promessa, passar algo em torno de 500 anos. Olha o breve de Deus como é diferente do nosso breve. E Jesus? Desde a profecia de Isaías a respeito de que Jesus viria para morrer por nós, passaram algo em torno de 700 anos. E olha, Isaías não foi o mais antigo que falou sobre Jesus. Lá em Gênesis já tinha profecia que apontava para Jesus. E aí a gente podia pensar em 4.000 anos depois. Durante todas essas histórias, as pessoas achavam que Deus estava demorando, mas a verdade é que Ele tinha datas estabelecidas e todas as suas promessas se cumpriram. Por que você duvidaria que a promessa da segunda vinda de Jesus não iria se cumprir? E pensa aí, se você é uma pessoa muito rica, se você é uma pessoa que está acostumada a lidar com milhões, o que é R$1 para você? Não é nada. O que é R$100 para você? Nada. Se você é alguém acostumado para lidar com a eternidade, o que são 100 anos para você? O que são 1.000 anos para você? Nada. Compreende a dimensão em que Deus está? Deus está na dimensão da eternidade. Ele não está demorando, gente, isso não é nada. Quando você e eu sairmos dessa dimensão de tempo e espaço, de cronos, do nosso tempo, para entrar no tempo de Deus, na realidade de tempo de Deus, a gente vai dizer: mas como era bobinho, foi tão rápido. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Outro erro é acharmos que Jesus profetizou sobre a sua vinda lá por volta, a segunda vinda, lá por volta do ano 30, claro, depois dele mesmo, depois de Cristo. Depois João profetiza, quando escreve Apocalipse, lá por volta do ano 90, tem gente que fica entre 60 e 90, vou botar aqui por volta do ano 90. E depois desse período de João, nós temos aí em torno de 1.900 anos de espera enfadonha e silenciosa da parte de Deus. Tem gente que pensa assim. João profetizou lá sobre a vinda de Jesus, foi o último a falar lá por volta do ano 90, e desde então estamos aqui, a humanidade está aqui, a igreja está aqui esperando, sem nenhum sinal, uma espera enfadonha dessa segunda vinda de Jesus. Isso é um erro, isso não é verdade. É um erro pensarmos assim. Lembra quando os discípulos perguntaram a Jesus: me diga sobre os sinais dos fins dos tempos e da tua segunda vinda, de quando tudo vai acabar? Jesus começa profetizando sobre a destruição do templo em Jerusalém. Jesus falou sobre isso por volta do ano 30, 31. 40 anos depois, aquela geração ainda viu a profecia se cumprir. A destruição do templo de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então observe, esse é só o primeiro dos grandes sinais que aconteceram. Desde que Jesus profetizou sobre sua segunda vinda, até os dias de hoje, os sinais que ele deu estão se cumprindo. E é como se assim: vão aguardando, permaneçam na esperança, permaneçam firmes, estejam no caminho do Senhor, porque a promessa vai se cumprir. Então não foram 1.900 anos de silêncio, de espera enfadonha, porque nós não entendemos o que está na palavra. Mas foram anos em que as profecias estão se cumprindo, os sinais estão se cumprindo durante todos esses anos e séculos. A gente aqui não percebeu, a igreja muitas vezes não percebeu, e principalmente a nossa geração, como nós estamos alheios a isso. Tem gente até que não acredita mais na segunda vinda de Jesus. Então, desde lá, os sinais não param mais de acontecer. Os sinais que Jesus, que Paulo e que João profetizaram a respeito da segunda vinda de Jesus. Hoje, misericórdia, Jesus, é a introdução da mensagem.
Vamos até você não aguentar mais. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo assombrosamente maravilhoso, na minha compreensão, sobre a primeira parte do livro de Apocalipse, que fala sobre a carta que Jesus mandou, ou as cartas que Jesus mandou às 7 igrejas, que está registrado no livro de Apocalipse. Capítulo 1, 2 e 3. Começa no capítulo 2 lá, mas vai até o capítulo 3. Dever de casa. Leiam a carta às igrejas. Hoje eu não vou falar das 7 igrejas. Imagina se eu fosse falar, a gente ia sair daqui em 2 horas da manhã. A maioria das pessoas, e eu já estive nesse time, veem as cartas que Jesus mandou aquelas 7 igrejas apenas como uma parte histórica do livro de Apocalipse. Essa primeira parte aqui, pula ela e vamos logo para as profecias. É como se aquela carta às 7 igrejas fosse uma parte histórica, e depois é que vem a parte profética. Mas a verdade, eu acho que tem no seu esboço para você completar, a verdade é que as cartas às 7 igrejas têm 2 dimensões de interpretação. Tem a dimensão histórica, aquelas igrejas de fato existiam e aquelas cidades existiam, e existe a dimensão profética daquelas cartas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve estas coisas, isso é o Senhor falando para João, escreve estas coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então observe, o que Jesus está dizendo para João é que a revelação compreende 2 fases. As coisas que estão acontecendo agora, no tempo de João, que são as coisas históricas, a mensagem para as igrejas históricas, e as coisas que vão acontecer depois, que são as revelações proféticas do que aconteceria no futuro. E todo o livro de Apocalipse tem isso, tem algumas coisas históricas e tem coisas para o futuro, mas principalmente nas cartas às igrejas. Há um entendimento bastante difundido que a mensagem de Jesus às 7 igrejas não são apenas textos históricos, mas são textos proféticos. A mensagem não seria apenas para as igrejas históricas que existiam na época de João, mas cada igreja representa uma época que a igreja de Jesus iria viver ao longo da história. Então você vê lá a carta de Jesus, a mensagem de Jesus para a igreja que está em Éfeso. Então, além de ter uma mensagem prática e direta para os irmãos da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, aquela igreja, aquele contexto histórico e aquela mensagem também eram profecia para um período da igreja. Então são 7 igrejas, então seriam 7 períodos diferentes na história, que Jesus já tinha profetizado que a igreja passaria, e o que aconteceria com a igreja durante esses 7 períodos. E entenda uma coisa sobre profecia, sobre sinais. Quando Deus nos dá os sinais, não é para adivinharmos o futuro, mas é para reconhecer quando as coisas chegarem. Como é que chegou a essa compreensão de que essas cartas, essas igrejas não eram puramente históricas, mas também eram proféticas? Quando você começa a olhar a história da igreja ao longo dos séculos, e você começa a identificar a igreja de Éfeso em um período, as coisas que Jesus falou sobre a igreja de Esmirna em outro período, as coisas que Jesus falou sobre a igreja de Pérgamo em um outro período. E aí você começa a dizer, poxa, então Jesus estava revelando o que iria acontecer com a igreja dele durante todo o tempo, até o dia em que ele voltaria. Eu não sei para você, isso para mim é extraordinário.
Isso para mim é fantástico. Então não são só acontecimentos históricos, são proféticos. E por várias vezes, nós vemos Deus em outras ocasiões, várias vezes, nós vemos Deus usando acontecimentos históricos como atos proféticos. E não me entenda mal quando eu uso a expressão atos proféticos, tá? Eu não estou fazendo ato profético nenhum, nem acredito naquela história. Eu estou falando sobre Deus usava acontecimentos históricos que simbolizavam coisas que aconteceriam no futuro. Como assim? Presta atenção, gente, não perde o foco. Daqui a pouco vai começar a ficar cada vez melhor. Quer ver um exemplo? Lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles descobrem que estão nus, descobrem a sua nudez, o pecado os faz fazer isso, e aí eles se cobrem com folhas. Mas Deus vai lá e resolve o problema da nudez dele como? O próprio Deus providencia a morte de um animal, e com a pele daquele animal é feito roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ali é algo histórico, sim, mas ali é profético, que dizia que o inocente, que depois a gente vem conhecer como cordeiro, o inocente iria dar a vida por causa do pecado do homem. Ali era histórico, mas ali já era profético, ali já anunciava quem? Jesus. A própria Arca de Noé que nós acabamos de ver, gente, ela era histórica, sim, mas ela já apontava para Jesus e para a igreja, que você, para ser salvo, precisava entrar nessa arca, que é Jesus. E Moisés existiu, claro, histórico, Moisés existiu. O tempo no Egito existiu, mas o nascimento de Moisés, a vida de Moisés e a saída do povo do Egito também era profético. Você lembra Moisés? Moisés representava quem profeticamente? Representava Jesus. Moisés nasce e ainda bebê, ele é perseguido por um decreto do rei que mandou matar todos os meninos. Olha lá para o futuro, quando Jesus nasce, o que é que acontece? Há um decreto do rei que manda matar todas as crianças no tempo de Jesus. Percebe a semelhança? Depois, Moisés é quem é o libertador. O diabo estava tentando matar o libertador. E lá com Jesus, o diabo estava tentando matar o Salvador, o libertador do pecado. E quando o povo vai sair do Egito, na 10ª praga, e Deus manda o povo matar um cordeiro, e pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, e a casa que tivesse o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte não entraria naquela casa, não morreria ninguém. Mas na casa que não tivesse o sangue do cordeiro, ali o primogênito morreria. E ali se instituiu o quê? A Páscoa. E o que é a Páscoa? Fala a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ia derramar seu sangue, e depois o próprio Jesus é morto quando? Na Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro. Então você vê um ato histórico lá no Egito, mas também um ato profético, que apontava para quem? Para Jesus. Então não é de estranhar, gente, que Deus esteja fazendo isso mais uma vez. Não é absurdo você entender assim, que essas cartas, além de serem históricas, elas também eram proféticas. Se enxergarmos assim, nós veremos que Jesus não está demorando, nem atrasado, mas desde a revelação, aquela revelação, as profecias estão se cumprindo sem parar, ao longo da história. Não é uma espera enfadonha, mas cada período da igreja citado no Apocalipse tem acontecido ao longo dos séculos. E sabe qual é a grande notícia? Sabe o que é mais extraordinário? É que tudo indica que nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. E você sabe qual é a igreja de Laodiceia? É a última igreja, a 7ª igreja. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas eu já estou querendo jogar uma semente aí.
Cada igreja do Apocalipse representando um período da história da igreja. E se a gente seguir ao longo da história, nós vamos entender que nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Nós estamos vivendo a última era da igreja, e que não haverá nenhum depois de nós. Isso significa o quê? Que é essa igreja, não necessariamente eu e você, mas é essa era da igreja de Laodiceia que irá testemunhar a segunda vinda de Jesus. Espero que tenha pelo menos uns 4 aí felizes. Mas como é que chegaram a essa conclusão mirabolante de dizer que nós somos a igreja de Laodiceia e que cada igreja dessa é uma fase da história? Claro que eu não vou dizer isso sem provar a você. Eu só não sei se você vai aguentar tempo suficiente para ouvir. Mas eu vou começar. Então vamos lá. Primeiro, igreja de Éfeso corresponde ao período que vai da morte de Jesus até o ano 100 do primeiro século, né? Fechando o primeiro século. Então a igreja de Éfeso, a carta da igreja de Éfeso, além de ser histórica, era para os irmãos da cidade de Éfeso, ela também é uma profecia que retrata o que aconteceria com a igreja nesse período, que iria da morte de Jesus até o ano 100. E o que é que aconteceu no ano 100 para dizer assim, tudo bem, a igreja começa a partir da morte de Jesus, ok, ali começa a igreja com os apóstolos, mas onde é que vocês acharam para dizer que no ano 100 termina essa primeira fase da igreja? Porque no ano 100, por volta do ano 100, é o ano aproximado da morte de João, esse que nós estamos lendo que escreveu o Apocalipse. E João foi o último dos apóstolos a morrer. Então no ano 100, aproximadamente no ano 100, encerra-se a era da igreja apostólica, a primeira fase da igreja com os apóstolos que tinham sido testemunhas oculares de Jesus. Nessa interpretação, Éfeso representa então a igreja da primeira fase, do primeiro século, a fase apostólica. E por assim dizer, a igreja de Éfeso é a igreja que existe até o ano 100. A marca, olha só, acho que tem para você completar. A marca da igreja de Éfeso é a presença dos apóstolos e o combate às heresias e aos falsos mestres. Essa é a marca registrada da igreja de Éfeso. A presença dos apóstolos, porque é a igreja apostólica, e o combate aos falsos mestres e às heresias. Vamos ler um trechinho aqui dessa carta, Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 6, olha só o que diz. Isso é Jesus falando à igreja de Éfeso, tanto a igreja histórica, quanto a igreja que vai seguir nesse período até o ano 100. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. O texto continua: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor, outro elogio: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Observe que as cartas de Jesus para as igrejas, elas seguem um modelo. Se você ler, começa com uma apresentação dele, aquele que é o Senhor, aquele que tem a espada, e aí depois vem elogios, depois vem repreensões, e às vezes ele mescla. Tem algumas que não vão receber elogios, tem algumas que não vão receber repreensão, mas ele trata de elogios e de repreensões para as igrejas. E aqui é um trechinho do que Jesus mandou dizer para a igreja de Éfeso. Essa igreja recebeu
Esse nome igreja de Éfeso, claro e evidente, porque era a igreja que estava na cidade de Éfeso. Então nós vamos ver um pouquinho do lado histórico e depois a gente entra no lado profético, e às vezes mistura tudo, porque está tudo misturado. Mas a igreja de Éfeso, ela foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo, e depois ela veio a ser pastoreada pelo João, que escreveu o Apocalipse. A cidade de Éfeso era uma cidade interessante, por algumas coisas ruins. Na cidade de Éfeso existia o templo da deusa Diana, e a deusa ali, a imagem dela, ela tem muitos seios, que era para amamentar as nações. A deusa Diana, que era adorada em Éfeso, e se você ler as cartas de Paulo, ele repreende alguns cristãos para ter cuidado sobre algumas coisas que era praticado aí no culto a Diana, para que isso não entrasse dentro da igreja. Mas a deusa Diana, ela era adorada como a mãe de todos os deuses. Então essa era a importância da deusa Diana na cultura pagã. Havia um grande templo, as pessoas adoravam, e ela, o título dela, que era a mãe de todos os deuses. Agora eu vejo uma curiosidade muito interessante que talvez ofenda a alguns, mas eu não posso deixar de dizer, porque isso é história. Em 451 depois de Cristo, isso é só estou abrindo um parênteses aqui para contar isso. Em 451 depois de Cristo, a igreja romana, nesse ano ela já era a igreja romana, não era mais aquela igreja dos apóstolos. A igreja romana realizou um concílio na cidade de Éfeso, que ficou conhecido como o concílio de Éfeso. E nesse concílio foi que Maria ganhou o título de a mãe de Deus. Coincidência? Na cidade de Éfeso, onde existia a deusa Diana, que era a mãe de todos os deuses, a igreja romana faz um concílio e dá o título a Maria de a mãe de Deus. Gente, eu não estou falando da mãe de Jesus. O título que Maria tem é de a mãe de Deus, e ela recebeu esse título não na Bíblia, mas num concílio da igreja romana na cidade de Éfeso, debaixo da influência cultural e idólatra de Éfeso, onde existia uma deusa que era a mãe dos outros deuses. Só para fazer esse registro, já que nós falamos de Éfeso. Olha só, a palavra Éfeso significa desejável. É interessante que cada igreja tem um nome, e o significado desses nomes tem muito a ver com a época da história que essa igreja simboliza. A palavra Éfeso significa desejável, aquela que é desejável. E por que a igreja de Éfeso é a igreja desejável? Porque era a igreja dos apóstolos. Foi um período marcado pela pureza. Por quê? Porque os apóstolos, testemunhas oculares de Jesus, eles não permitiram a igreja se corromper, como o elogio que nós lemos diz. Eles afastaram os falsos profetas, os falsos mestres. Eles não permitiram a entrada da doutrina dos nicolaítas. Então por isso era uma época da igreja desejável. Não está falando só da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso aqui. Gente, Jesus está falando da igreja do primeiro século, da igreja apostólica. Essa era uma fase desejável, que as outras poderiam e deveriam seguir. É como se dissesse: olha, esse aqui é o desejo, que vocês sejam semelhantes a essa daqui. Agora veja o elogio que Jesus faz à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:2, olha só: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha como era marcada a pureza de Éfeso. Os apóstolos puseram à prova, os irmãos puseram à prova aqueles que diziam que eram apóstolos, mas não eram coisa nenhuma, eram impostores. Botaram para correr. Mas teve uma repreensão. Jesus faz uma repreensão à igreja de Éfeso.
Apocalipse 2, 4, 5 diz: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro, tirarei o candelabro do seu lugar. Primeiro está dizendo, olha, todas as igrejas, se você ler as cartas de Paulo, todas as igrejas são repreendidas por terem o seu amor esfriado, a sua fé esfriada. Mas somente a igreja de Éfeso foi dito: abandonaste o primeiro amor. Somente a igreja de Éfeso poderia ter vivido o primeiro amor, gente. Não é aquele meu primeiro encontro com Jesus que eu tive. Não, o primeiro amor foi o primeiro amor dos discípulos, o primeiro encontro com Jesus. E ele diz: voltem a praticar as primeiras obras. Só a igreja do primeiro século teve a oportunidade de praticar as primeiras obras, quando Jesus enviou os 70, enviou os 12. Isso só é dito à igreja de Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor, aquele primeiro relacionamento com o Senhor. Vocês têm que voltar a praticar aquelas primeiras obras que vocês praticaram logo no início da história. Essa é a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século. Mas depois dessa repreensão, e olha, atente para isso, ele diz: se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro. O que é o candelabro? É a luz que vocês estão carregando. Vou tirar de vocês. Vai dar para alguma outra carregar, se vocês não se arrependerem. Mas depois vem um outro elogio. Apocalipse 2,6. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Observe algo interessante. Eles odiavam os nicolaítas? Não. Eles odiavam quem? As práticas dos nicolaítas. Jesus não odeia pessoas, odeia o pecado das pessoas. Mas quem eram esses nicolaítas? Que práticas eram essas dos nicolaítas? Algo revelador você vai ver aqui. Olha só, no sentido etimológico da palavra, nicolaíta vem da palavra hebraica Nicolau, que significa vitorioso sobre o povo. Em grego, essa palavra vem de Nikolaos, que é um adjetivo formado da junção de duas palavras: Nikal, que o significado é conquistar, e laita, que vem de laikos, que significa leigos, ou o povo comum. Então, resumindo, o que significa nicolaítas? Aquele que domina sobre o povo. O que era o ensinamento, a doutrina dos nicolaítas? Era um ensinamento de que deveria haver na igreja uma casta especial, um grupo de pessoas especiais, uma liderança que dominasse sobre o povo, uma liderança que mandasse no povo. Era esse o ensinamento dos nicolaítas, que na igreja tinha que ter uma liderança que mandasse, dominasse e governasse o povo. E se nós prestarmos atenção no que Jesus disse, era sobre isso que ele estava falando. Apocalipse 2, parte B, diz assim: sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que se diziam e não eram apóstolos, mas não são. Assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Jesus já estava dizendo: o povo que vocês botaram para correr era aqueles que se diziam líderes, apóstolos, que queriam impor a sua autoridade sobre vocês, mas vocês desmascararam eles e botaram para correr. Os efésios botaram para correr homens que se autodenominavam apóstolos, homens que queriam dominar sobre a igreja de Jesus. Vocês veem alguma semelhança com os dias de hoje? Pessoas que se autodenominam apóstolos, se autodenominam pastores, e aí querem comandar o povo, querem obediência cega, extorquem o povo,
Vocês viram alguma coisa acontecendo por aí? Interessante que notar que o apóstolo Paulo já havia alertado a igreja de Éfeso a respeito desses falsos mestres. Atos capítulo 20, versículo 17, 28 e 29, Paulo já tinha alertado a igreja de Éfeso a respeito disso. Ele diz: em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para encontrar com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou a seus cuidados. Olha o que ele diz mais: pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho, e chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Deve ser por isso que a igreja de Éfeso foi tão eficiente em identificar e botar para correr os nicolaítas, porque o próprio apóstolo Paulo já tinha chamado os presbíteros de Éfeso e tinha dito: olha, depois que eu partir, vão se levantar lobos, vão vir lobos por meio de vocês, mentirosos, e vão querer dominar o povo. Eles não estão pensando no bem do povo. Cuidem do rebanho, e até de dentro de vocês vai levantar gente mentindo para atrair o povo para si. Olha, a ideia de atrair para si, não para Jesus, mas de dominar a igreja. Paulo avisa que, olha, vão surgir esses nicolaítas querendo dominar o povo. E Jesus disse que a igreja de Éfeso do primeiro século botou esses camaradas para correr. Eu pergunto: e a igreja hoje? Ela odeia a prática dos nicolaítas? Hoje o que nós mais vemos são líderes autodenominados apóstolos, líderes autodenominados pastores. Como eu quero dizer com autodenominados? Porque também tem autodenominado apóstolo, mas também tem autodenominado pastores. Qual é o cara que é autodenominado pastor? Alguém, para ser consagrado pastor, um grupo de pastores precisam colocar as mãos sobre ele para consagrá-lo, pessoas que já foram consagradas. E para alguém ser consagrado pastor, tem que ter uma igreja que o reconhece como um chamado de Deus. Mas o que é que a gente tem hoje aí, cheio nas esquinas? Igrejas e pastores que se autodenominaram pastores, que nunca houve uma igreja por trás dele que dissesse assim: nós vemos em você um chamado de Deus. E chegaram um outro grupo de pastores também consagrados, e impuseram as mãos sobre ele e o consagraram para o ministério. Não, normalmente são homens que estavam dentro de outras igrejas, rebeldes, insubmissos, que brigaram com a liderança, ou porque não dava a ele um cargo que ele queria, não dava a ele a cadeira especial que ele queria, e ele sai daquela igreja e ele abre uma igreja para ele e se autodenomina pastor. Isso é um nicolaíta. Alguém que mente se autoproclamando pastor, mas na verdade não é, e que faz isso para ter domínio sobre as pessoas. Lobos, é assim que Jesus chama. Da mesma forma, autodenominados pastores, autodenominados apóstolos também. Para mim, apóstolo só existiu até o ano 100, quando João morreu. Tem uma frase que diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Eu assino embaixo, não foi eu que disse não, mas assino embaixo. Éfeso é a igreja desejável. Por quê? Porque não permitiu que essa corja de nicolaítas entrasse e dominasse ela. Então abra teu olho, irmão. Cuidado com os nicolaítas. Pessoas se autoproclamando apóstolos e pastores e se proclamando líderes, para dominar as pessoas, não para pastorear, não para ensinar e não para conduzi-las a Cristo. Então a marca da igreja de Éfeso foi essa: a presença dos apóstolos e o combate às heresias. Eu estou começando a considerar a possibilidade de parar antes de terminar. Meus amados, eu quero fazer um acordo com vocês. Eu tinha planejado falar de 3 igrejas, mas não vai dar tempo.
Eu quero falar sobre duas. Quem está comigo para mais uma igreja, levanta a mão. Então faz o seguinte, fica em pé aí um pouquinho. Dá uma espreguiçada aí, estica as canelas, levanta os braços. Eu estou só com o cronômetro, eu não estou com a hora. Pode sentar. Mas não conversa não. Eu queria saber sobre a segunda vinda de Jesus, mas é complicado assim. Você quer entender Apocalipse como? Se você quiser só um resumo, eu digo, Jesus vai voltar, e se você não tiver ele no seu coração, você vai ficar. Amém. Se você quiser ir. Agora, se você quiser entender. Segunda igreja, Esmirna, complete aí. Esmirna. Profeticamente, ela corresponde ao período entre o ano 100. Por que entre o ano 100? Ela começa no ano 100 porque Éfeso termina no ano 100. Esmirna é a segunda igreja, então ela começa no ano 100 e aqui ela corresponde até o ano 313. Aí você diz, por que 313? É o que a gente vai entender agora. Quem foi que decidiu que a igreja de Esmirna corresponde ao período de 100 a 313? Calma que você vai entender agora. Gente, eu quero só lembrar vocês por que a gente está fazendo essa caminhada. Porque a gente vai ver cada período da história da igreja. A gente vai entender as fases que a igreja passou desde Jesus até os dias de hoje. E nós vamos entender que hoje estamos vivendo a última fase da igreja e aquela que vai receber o Senhor. Eu poderia simplesmente dizer a você assim, nós somos Laodiceia, somos a última igreja, vamos receber o Senhor. E você vai ver, com base em que você está dizendo isso? Então, se você quer aprender sobre Apocalipse, você precisa estar disposto a ouvir. Nos últimos 2 meses, eu não tenho feito outra coisa a não ser pesquisar, ler, assistir, orar, pensar, escrever. Só para preparar esse PowerPoint que vocês estão vendo aqui, eu levei 6 horas. Porque você vai lendo e diz, Nicolaítas, quem são os Nicolaítas? Vamos pesquisar na história quem foram os Nicolaítas. E aí vai. Então não é fácil, você está pegando tudo mastigado aqui, então abre a boquinha aí que eu vou alimentar você. Então a igreja de Esmirna corresponde ao período entre o ano 100 e o ano 313 depois de Cristo. Olha só, a marca da igreja de Esmirna é a pureza. A marca da igreja de Esmirna é a pureza, complete aí. Por que a marca da igreja de Esmirna foi a pureza? Porque ela foi um período de grande perseguição. Policarpo, que foi o primeiro ministro da igreja, morreu martirizado, foi morto por ser cristão. Agora veja um trechinho da carta de Jesus para a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 10. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha, agora presta atenção se isso não é profecia. Aqui não se refere a algo histórico. Olha se isso não é profecia. Não tenha medo do que você quem? Você, igreja de Esmirna. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Futuro. O texto continua: saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante, escute isso, durante 10 dias. Diga, 10 dias. Grave isso aí, 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém?
Essa igreja tem como marca a pureza, porque foi uma igreja extremamente perseguida. E por que a igreja, nesse período de 100 a 313, ela enfrentou tanta oposição, mais até do que a primeira? Porque ela havia crescido muito, e o Império Romano começava a se sentir ameaçado pelo crescimento da igreja, assim como o Egito se sentiu ameaçado pelo crescimento dos hebreus e mandou matar um monte de gente. Assim o Império Romano se sentiu ameaçado pelo crescimento da igreja durante esse período. O marco para a gente identificar que o fim da igreja de Esmirna é 313 depois de Cristo. O início todo mundo já sabe, é porque terminou a igreja de Éfeso com a morte de João, começa a segunda igreja, que é Esmirna. Agora o marco vai dizer assim: a Esmirna vai até 313, o marco é isso que nós lemos. Eles sofreriam uma perseguição que duraria quantos dias? 10 dias. Há um pensamento, não vou dizer unânime, mas bastante aceito entre os teólogos, de que quando se trata de profecia, tempo profético, um dia representa um ano. Em linguagem profética, um dia representa um ano. Então a profecia aqui se diz: vocês serão perseguidos e atormentados por um período de 10 dias. Na verdade se refere a um período de 10 anos. E aí, se você olhar para a história de Esmirna histórica lá, a Esmirna, da cidade de Esmirna, não aconteceu isso. Porque, lembre, a Esmirna histórica está no mesmo contexto da Éfeso histórica. Observe que Jesus fala como se fossem épocas completamente diferentes, situações diferentes. Éfeso é mais, ele fala mais ali em relação ao presente, porque estava no primeiro século. Esmirna já está projetando para o futuro. Ele diz: vocês serão atormentados e perseguidos. Uma perseguição que durará 10 dias, ou seja, 10 anos. Então a chave para entendermos isso é: qual foi, a gente olha na história da igreja ao longo dos séculos e diz, qual foi o período na história da igreja que houve uma intensa, mas uma grande perseguição que durou exatamente 10 anos. Não é comum haver uma perseguição que dura exatamente 10 anos. E a gente olha na história e a gente descobre que a perseguição que acontece à igreja num período de 10 anos foi sobre o reinado de Diocleciano, do ano 303 até o ano 313. Esse rapaz bonito aí. Quando esse imperador romano estava no poder, o governo dele não foi de 303 a 313, gente. Aqui foi o período que estava sobre o governo dele, foi o final também do governo dele. E esse período foi a grande perseguição de 10 anos, de 303 a 313. Um período de intensa perseguição. Eu quero que você me dê a permissão, pode deixar essa imagem, não, bota a próxima imagem. E enquanto eu leio, pode deixar essa imagem aí. Eu quero ler para vocês um relato histórico do que aconteceu com os cristãos nesse período de 10 anos, de 303 a 313. A fonte é o Livro dos Mártires. Diz o seguinte: a 10ª perseguição sobre Diocleciano em 303 depois de Cristo. A chamada Era dos Mártires foi tão intenso a quantidade de cristãos que morreram que ficou conhecido como a Era dos Mártires. Foi a Era dos Mártires. Foi ocasionada em parte pelo aumento do número de cristãos e por suas crescentes riquezas, que suscitavam o ódio de Calério, filho adotivo daquele camarada lá, Diocleciano. Some-se a isso o estímulo da sua mãe, uma fanática pagã, que praticamente empurrou o imperador a iniciar essa grande perseguição. O dia fatal, assinalado para o início da sangrenta obra, era 23 de fevereiro de 303. Ainda bem que não foi no dia 22, que é o dia do meu aniversário. Data em que
como se jactavam os cruéis pagãos, poria fim ao cristianismo. Olha a intenção, era um extermínio para pôr fim. Olha a ideia do diabo aqui, acabar com a igreja. No dia marcado, iniciou-se a perseguição em Nicomédia. Pela manhã, o prefeito da cidade chegou à igreja dos cristãos com um grande número de oficiais, e após arrebentarem as portas, tomaram todos os livros sagrados e lançaram-nos às chamas. Toda essa ação ocorreu na presença de Diocleciano e Calério, que, não satisfeitos em queimar os livros, fizeram desmoronar a igreja, de modo que não ficasse dela nem o rastro. O gesto foi seguido de um severo edito, que ordenava a destruição de todas as demais igrejas e todos os livros cristãos. Logo veio a ordem para banir os seguidores de Cristo de todas as terras romanas. Todos os cristãos foram encarcerados. Calério ordenou secretamente que ateassem fogo ao palácio imperial, para que os seguidores de Cristo fossem acusados de incêndio. Ele se inspirou em Nero, que tocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Assim, teria uma razão plausível para, com maior das severidades, levar a cabo a perseguição. Começou um sacrifício generalizado, houve vários martírios, não se fazia distinção de idade ou sexo. O simples nome cristão era tão odioso aos pagãos que todos imediatamente caíram vitimados. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Outros tiveram pedras penduradas ao pescoço e atados juntos foram lançados no mar. A perseguição generalizou-se em todas as províncias romanas, principalmente no leste, pelo longo tempo que durou 10 anos. É impossível determinar o número de mártires, ou seja, o número de cristãos mortos, e descrever as várias formas de martírio: açoites, espadas, punhais, cruzes, veneno e fome foram empregados para matar os cristãos. Esgotou-se a imaginação no esforço de inventar tortura contra pessoas que não haviam cometido crime algum. Uma cidade da Frígia, totalmente povoada por cristãos, foi queimada e todos os moradores pereceram em chamas. Muitos foram livres da execução, mas ainda que não fossem mortos, tudo se fazia para que suas vidas se tornassem miseráveis. Muitos tiveram as orelhas e os narizes arrancados, o olho direito arrancado, os membros inutilizados mediante terríveis deslocações, e as carnes eram queimadas com ferro em brasa. E eu parei porque senão ia ficar muito grande. É um relato histórico de uma perseguição sem precedente que aconteceu durante 10 anos à igreja de Jesus Cristo. E a intenção era o quê? Banir, fazer desaparecer do mapa a igreja de Jesus Cristo. Mas um detalhe chama a atenção sobre a igreja de Esmirna, que compreende a igreja que viveu isso. É que na carta de Jesus a Esmirna, atente para isso, não há repreensão, só há elogio. E o que é que fez essa igreja tornar-se tão pura e irrepreensível diante do seu Senhor? E a resposta é assustadora. Pode passar. A resposta é assustadora. Passe. A resposta é essa: perseguição. Foi isso que fez a igreja de Esmirna, do tempo de Esmirna, da época de Esmirna, ser irrepreensível e pura. Perseguição. Em períodos de grande perseguição, os impostores, os
os falsos crentes, eles caem fora da igreja. É por isso que o significado da palavra Esmirna, coloca aí, vem de mirra, que significa incenso ou aroma doce, ou aroma de sacrifício. Olha só, o significado do nome Esmirna tem a ver com aroma de sacrifício. Por quê? Porque foi um período em que os cristãos literalmente foram sacrificados, mortos, por não negarem o nome de Jesus. Eu pergunto, por que a igreja hoje está tão cheia de imundície e maus testemunhos? Por quê? Porque estamos há séculos sem enfrentar perseguição. Vai lá no Iraque, vai lá no Afeganistão, vai lá na Síria, vai lá na Coreia do Norte e procura falso crente lá. Vai na igreja do Iraque e diz: tem muito falso crente aqui, muita gente brincando de ser crente aqui. Vê se você encontra pelo menos um. Não tem. Porque qual é o falso crente que vai querer fazer parte de uma igreja onde todo dia tem gente morrendo, sendo morto por ser daquela igreja? É o que eu sempre digo: pessoas que não são capazes de viver para Jesus, de negar o seu eu e viver para Jesus, nunca serão capazes de morrer por Jesus. Se você é um falso crente, se você é alguém que brinca de ser crente, se você é crente porque é status, todo canto você chega tem crente demais, mas se você não vive para Jesus, se você não pratica o que você escuta, se você é um crente nominal e entrasse por aquela porta ali, um exército armado, um Estado Islâmico entrasse por ali e dissesse: só fica aqui dentro quem for crente, para morrer. Quem não for crente pode sair, que a gente não vai matar. Quantos ficariam? Era isso que os irmãos de Esmirna estavam passando. Nego não, sou de Jesus e pronto. Vai morrer, morre. Aí hoje a gente tem uma geração de crente que: o senhor também, agora que eu estou vindo para a escola bíblica e o senhor deixou que o meu carro furasse o pneu, agora que eu estou indo para a igreja, o senhor permitiu que eu adoecesse. Imagina se chegasse um cara com uma faca, botasse no teu pescoço para arrancar a tua cabeça, porque você é cristão. Você dizer o quê? Senhor, como é que eu sou teu servo, tu vai permitir um negócio desse? E Jesus diz: não, eu estou querendo trazer você logo para perto de mim. Você diz: não, Jesus, não quero ir agora não. Foi nesse período. Agora, olha a grande sacada. Eu já estou concluindo Esmirna, eu não vou para a próxima. Você vai ficar incompleto no seu esboço, próxima semana a gente completa. Olha só. Foi nesse período que o diabo descobriu que não conseguiria acabar com a igreja através da perseguição. Foram 10 anos matando cristãos. E não era matando de um em um não, você viu, tocava fogo numa casa inteira, família inteira, tocou fogo numa cidade inteira de cristãos. Foram 10 anos matando cristão, e matando cristão, e matando cristão, e não acabaram os cristãos. Como nós cantamos aqui na última música: matava um, surgia outro, mata um, surge 10, mata 10, surge 100. O diabo percebe aqui que ele não vai conseguir derrotar, exterminar a igreja através da perseguição, porque crente você mata um e parece que o sangue dele já fertiliza a terra para nascer mais 10. Mas aí o diabo mudou a estratégia. Agora ele trocou a perseguição pela contaminação. Abra o olho aí.
ele trocou a estratégia. Lá no ano 313 caiu a ficha do diabo. E ele trocou a estratégia, ele trocou a estratégia de perseguição pela estratégia de contaminação. E para isso, ele usou um grande instrumento chamado Constantino, que é o próximo imperador depois de Diocleciano. Ele usa Constantino como um instrumento para iniciar a sua estratégia mortal contra a igreja, que é a estratégia da contaminação. E foi exatamente assim que findaram os 10 anos de perseguição, quando o diabo entendeu, não tem jeito, não vai acabar, está surgindo mais, e estão ficando cada vez mais forte. Lembra? A igreja estava cada vez mais pura, e o tiro dele estava saindo pela culatra, e ele chega à conclusão que não dá mais, e ele muda a estratégia. É aí que termina o reinado de Diocleciano e entra Constantino na história. E a tradição diz que Constantino, no início ali do seu reinado, ele tinha algumas guerras para fazer, e diz que ele olha com seus soldados e andando, e olhou para o céu e teve uma visão. E a visão que ele teve no céu foi a figura de uma cruz entre as nuvens. E alguns dizem que ele ouviu, outros dizem que estava escrito nas nuvens, mas a frase que ele ouviu ou que ele leu era: sobre este símbolo vencerás. E qual era o símbolo? A cruz. Ele era um imperador pagão, e ele tem uma visão de uma cruz e diz: sobre esse símbolo vencerás. Eu tenho certeza que aquela cruz que ele botou no céu foi o diabo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ele diz: já sei o que eu vou fazer. Ele manda imediatamente pintar uma cruz em cada escudo do exército romano, e sai a batalha e vence as suas batalhas. E dizem que por conta disso ele se converte ao cristianismo. Conversão fajuta, mentirosa, acredita quem quiser. Supostamente se converte ao cristianismo. Constantino, então, agora converso ao cristianismo, faz o Edito de Milão em 313, 313, o último ano da grande perseguição. Agora Constantino vai botar fim a isso. Constantino faz o Edito de Milão, e nesse edito ele dá liberdade religiosa para todos, inclusive para os cristãos. E aí acaba a perseguição em 313, que vai de 303 a 313. Isso marca também o fim da era de Esmirna, que iria terminar com a perseguição de 10 dias, que seria 10 anos. Depois vem Teodósio, que piora a situação e torna o cristianismo a religião oficial do Estado do Império Romano. Aí foi que bagunçou de vez. O diabo, ele para de atacar a igreja de fora para dentro, e ele se infiltra, e ele começa a atacar agora a igreja de dentro para fora. Constantino começa pagando os salários dos bispos. Olha a perversão, começa aí. O Império Romano começa a pagar salário para os bispos, e aí Constantino começa a ter voz dentro da igreja, e a igreja está em impasse. Constantino é quem resolve, inclusive sobre doutrinas, e depois ela se torna a religião oficial do império, e aí que os imperadores fazem a festa. Então agora o ataque do diabo, o diabo diz: não adianta querer matá-los, eu vou contaminá-los, eu vou tirar o que eles têm de melhor, vou tirar a sua essência. A igreja pode continuar crescendo, mas ela vai ser um grande elefante branco, como diz nos nossos dias, ou seja, não serve para nada. Quantos milhões de cristãos nós temos no mundo hoje? E qual a diferença que esses milhões de cristãos fazem? Nenhuma. O diabo conseguiu. Desde então não há perseguição. Essa perseguição que você está vendo é localizada no Oriente Médio e tem a ver com o final dos tempos. Mas a igreja desde então não é perseguida. E isso apodreceu a igreja.
apodreceu a igreja. E desde então ela se tornou repreensível. Irrepreensível, contaminada, é a marca da próxima igreja, da igreja de Pérgamo, que nós vamos ver no próximo domingo. Amém? Mas eu vou pular aqui para o final. Eu quero fazer uma pergunta a você. Gente, tinha tanta coisa interessante sobre Pérgamo, você não deve deixar de vir domingo. A gente vai pegar de Pérgamo e vai adiante. Não, vou continuar porque eu sei que tem pessoas que amariam continuar, mas tem outros que não vão amar tanto, e aí ele não vai vir mais domingo, e aí a gente tem que ter... Eu vou dar em doses, não homeopática, porque foi bem grande, né? Estou dando uma injeção homeopática em vocês. Mas preste atenção, volta aí a concentração. Eu quero que você pense o seguinte: qual a sua marca como cristão hoje? Pureza ou contaminação? Imagine Jesus escrevendo uma carta para você, assim como ele fez para a igreja de Éfeso, para Esmirna. Imagina ele escrevendo uma carta para você. Essa carta teria elogios? Hein? Essa carta teria elogios? Que tipo de elogio Jesus faria para você numa carta, escrevendo essa carta para você? E as repreensões seriam muitas? As repreensões de Jesus para você nessa carta seriam muitas? Com qual igreja você se parece mais? Com a igreja de Éfeso? Desejável, que não permite que falsas doutrinas e maus costumes invadam o teu coração, o teu viver, a tua família, a tua casa? Você se parece com a igreja de Esmirna, uma igreja fiel, disposta a dar a própria vida pelo Senhor, não nega a sua fé, não importa a luta que você passe. Tem um cheiro de sacrifício agradável a Deus. Essa é a sua vida? Ou será que se parece com a próxima igreja que vamos estudar, a igreja de Pérgamo, marcada pela contaminação? Vive o que as pessoas do seu tempo, os pagãos, viviam. Vive por os valores do mundo. Amam as coisas que o mundo ama, inclusive o dinheiro é a principal delas. Como Jesus disse para a igreja de Éfeso: se vocês não se arrependerem, virei e tirarei o candelabro de vocês do lugar. Ele está dizendo isso para você também, e para mim também. Se você não se arrepender, Ele vai tirar a luz de você, porque você não está carregando essa luz, você está escondendo essa luz, e Ele vai tirar de você. Pense nisso. Qual é a sua marca como cristão hoje? Mas não pense nisso só agora, não. Pense nisso todos os dias da sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Meu amado, eu não posso terminar sem dar oportunidade àqueles que ainda não conhecem Jesus, porque se Jesus voltar, eles precisam subir junto com Jesus. Se você está aqui hoje, você não é discípulo de Jesus, se você nunca fez uma oração convidando Jesus para entrar no seu coração, se você não reconhece que é pecador, se você não crê em Jesus como Filho de Deus, ou se você nunca entregou sua vida a Jesus, então você não é discípulo de Jesus. E sabe o que significa isso? Que no dia que acontecer isso, que vai acontecer em breve, Jesus vai voltar
para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor, e esses ele chama de igreja, você não vai subir. E olha, ainda tenho muita coisa para compartilhar. Você não imagina o que espera aqueles que não vão subir com Jesus. Então, se você está aqui hoje e não quer perder tempo, se você está aqui hoje, você entende que estamos vivendo, sim, a última era da igreja. Isso significa que pode ser a última década, pode ser os últimos anos, mas pode ser os últimos dias. Você não sabe disso. Então não deixe para amanhã um compromisso com Jesus que você pode fazer hoje. Então, se você está aqui hoje e quer ser discípulo de Jesus, quer entregar a sua vida ao Senhor, quer recebê-lo como o Senhor da tua vida, e quer fazer parte da família dele que ele vem buscar, então onde você está, feche seus olhos e faça essa oração comigo. Faça de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia sobre a minha vida. Me perdoa pelo tempo em que eu vivi para mim mesmo, de acordo com a minha vontade, sem considerar os teus planos para mim. Mas hoje eu ouvi a tua palavra, e hoje eu decido abrir a porta do meu coração para o Senhor. Entra no meu coração, faz morada em mim, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Implanta no meu coração os teus valores e me faz gostar de tudo que o Senhor gosta, e me faz enxergar através dos teus olhos. Me revela a tua vontade, me revela os teus propósitos. Em nome de Jesus, o Cristo que veio e morreu no meu lugar, que eu te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.